Não são raros os casos em que operadoras de plano de saúde se recusam a cobrir tratamentos médicos. O paciente acaba ficando na mão na hora em que mais precisa. Aí o jeito é buscar o judiciário. Você vai ver agora como os ministros do Superior Tribunal de Justiça têm julgado essas ações envolvendo pacientes e empresas. Durante 5 anos, Fernanda e a família usaram o plano de saúde sem problemas. Mas quando a filha dela, de 14 anos, recém-diagnosticada com câncer, precisou de um exame no valor de R$ 8.700, o plano negou a cobertura. E o pior, cancelou o contrato. A justificativa era um cancelamento do plano de saúde com a administradora e a administradora jogava a culpa para o plano de saúde falando que estava sendo cancelado por alto custo. Essa era a única resposta que eu tinha. Se não são raras as recusas do plano de saúde a tratamentos e exames tradicionais, a situação do beneficiário se complica ainda mais quando o procedimento de que precisa é o chamado off-label. O termo off-label define o uso de medicamentos em situações diferentes das previstas na bula. Remédio de adulto em criança, mastigar um comprimido em vez de engolir, ou até mesmo tomá-lo para combater outra doença. Tudo isso é off-label. Mas esse termo só pode ser usado em relação a medicamentos já registrados na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Receitar um remédio sem a chancela da Anvisa caracteriza tratamento experimental. Nesse caso, o plano de saúde não é obrigado a custeá-lo. Essa diferença entre experimental e off-label embasou 2 decisões recentes do STJ em favor de beneficiários de planos de saúde. 2 casos parecidos em que a operadora se negou a custear a compra de medicamentos sob o argumento de que os tratamentos eram experimentais. Os ministros entenderam que não. Os tratamentos eram off-label e, portanto, as despesas deveriam ser pagas pela operadora. A Anvisa ela acompanha o que a legislação está dizendo. Então, ela entende que o termo off-label quer dizer fora da bula, mas pode ser prescrito, desde que não seja medicamento experimental ou não seja reconhecido pelos organismos, né, que recomendam aquele medicamento e desde que ele tenha reconhecimento na Anvisa para ser comercializado no país. As decisões do STJ têm respaldo no artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, que elenca todos os procedimentos que não precisam ser custeados pela operadora. Inseminação artificial, tratamento de rejuvenescimento ou emagrecimento, entre outros. O experimental é o primeiro da lista. O off-label não é citado. Se não é citado, deve sim ser custeado pelo plano de saúde. Um dos 2 casos sobre esse assunto que chegaram ao STJ foi julgado na 3ª turma. Ao negar provimento a um recurso especial da ANIL, o colegiado manteve a obrigação de que a operadora fornecesse o medicamento T-modal, destinado a tratamento de câncer. Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. A operadora de plano de saúde foi condenada a pagar R$ 2.500 por danos morais. A ministra destacou que a atitude da operadora, além de não ter fundamento na lei, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, situação prevista no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. A outra decisão do STJ é da 4ª turma. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que há uma confusão entre os conceitos de uso off-label e tratamento experimental. Segundo ele, a lei que regula os planos de saúde deve ser interpretada em harmonia com o artigo 7 da Lei 12.842 de 2013, que estabelece entre as competências do Conselho Federal de Medicina e não da Agência Nacional de Saúde Suplementar a edição de normas para definir o caráter experimental de procedimentos em medicina, autorizando ou vedando a prática pelos médicos. Por entenderem que o uso de medicamento off-label não corresponde a uso incomum e não trazia risco à saúde da paciente, os ministros confirmaram a decisão das instâncias ordinárias e negaram provimento ao recurso especial da operadora do plano de saúde. A legislação que atende todo o funcionamento da relação consumidor-plano de saúde, ela é bastante concentrada e bastante clara. Então a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem as resoluções da Anvisa e a gente tem a própria legislação típica que trata dessa relação consumidor e plano de saúde. Porque a legislação ela é bastante clara e atende de uma forma bem ampla.